o Kilder e Siriaco, está lá em Macau, toda a galera de Macau que nos assiste sempre. Teleférico. O ministro Alexandre de Moraes, finalmente, quase 24 horas depois, né, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar exames médicos nesta quarta-feira no hospital de FSTAR. Preste atenção. Bolsonaro está com um traumatismo craniano leve. Isso. Desde ontem, Bruno Araújo, desde ontem, dentro da PF do Distrito Federal, após levar uma queda, e só agora Alexandre de Moraes autorizou ele sair para fazer exame. Claramente, o depoimento da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de noite é dramático. É dramático. Nunca na história do país a gente assistiu isso. Lula saiu várias vezes da carceragem da Polícia Federal para fazer exames médicos, sem gravidade. Fernando Collor de Mello está em prisão domiciliar, Bruno Araújo, por questões médicas. Mesmo o advogado mostrando, mesmo o depoimento dos policiais, mesmo o exame preliminar, falando da necessidade, Alexandre de Moraes esperou quase 24 horas para autorizar a saída dele para realizar exames. E apesar de muita gente estar brincando, inclusive jornalistas como Daniele Lima, brincar com isso, apresentando um noticiário no portal UOL, brincar na manhã de hoje com isso. Bolsonaro não está bem de saúde, está com depressão, está com um soluço que não consegue parar, dorme do lado de uma central de ar-condicionado do prédio da Polícia Federal. Nada disso serve de sensibilidade para se atenuar. Esse cidadão que foi presidente da República vai acabar morrendo nessa carceragem. E se isso acontecer, quem serão os responsáveis, né? E sobre a Daniela Lima, é lamentável isso acontecer. Lamentável acontecer. O presidente Lula levou uma queda no ano passado no banheiro. Não estava preso. Não estava preso, mas levou uma queda e ninguém viu ela fazer graça e outros jornalistas fazerem graça. Levaram com a maior seriedade possível. Nós temos 2 pesos e 2 medidas, queira você sim ou queira você não, com Bolsonaro. Claramente. Nós tivemos vários ex-presidentes da República, Michel Temer, Lula, presos. Todas as vezes que precisaram de atendimento médico, tiveram guarida da justiça para assim ser procedido. Bolsonaro não tem. Aliás, Bolsonaro está condenado por um golpe de Estado que concretamente não tem prova nenhuma. Uma teoria da conspiração grande. Mas está preso. Foi preso preventivamente porque iria fugir do Brasil. E depois foi preso, está lá na Polícia Federal preso, claramente com sua saúde sem estar boa. Passou por procedimento cirúrgico semana passada. Os médicos que atendem Bolsonaro são os médicos que atendem Lula. São médicos respeitados, consagrados e que têm credibilidade. Ninguém faz 20 cirurgias para brincar. Claramente ele está com a saúde debilitada. E não é pouco, é muito. Mas para Bolsonaro, não adianta o médico falar. Não adianta o policial, que não é médico, confirmar que ele sofreu uma queda. Traumatismo craniano numa criança, você leva imediatamente para uma urgência. Você imagina um idoso. Mas nada para Bolsonaro adianta. Quase 24 horas para ter aprovação, para sair para fazer exame, rapaz. Após uma queda. Crise de soluço interminável. Está tomando remédio para depressão e para dormir. E não consegue dormir, porque tem uma indústria do lado. Uma central de ar-condicionado funcionando. Você dizer que isso é teoria de conspiração? Então, que estão criando narrativas para levar ele para casa? Ele não era nem para estar na PF preso. É 2 pesos e 2 medidas claramente. A gente tem um ex-presidente preso em prisão domiciliar, numa cobertura em Maceió, por causa de um problema de saúde. Preso por quê?
porque foi transitado e julgado como corrupto. Fernando Collor de Mello. Mas para Bolsonaro não. É 27 anos de cadeia por uma tentativa de golpe de Estado e sequer tem direito a sair para fazer exame. Tem que ter a perícia da perícia, tem que ter o laudo do laudo, tem que a defesa discriminar em 3 páginas, item por item a necessidade. Esse homem, rapaz, foi transformado em perseguido político pelo próprio status quo do judiciário brasileiro. Só para deixar claro, Bruno pontuou que Lula saiu para fazer exames quando solicitou, Collor e todos os outros que eventualmente necessitaram. Bolsonaro está onde, fazendo o que agora? Está no hospital fazendo os exames que solicitou. O problema, depois, Bruno, o problema, 24 horas a depois. Grande questão em relação a Bolsonaro... A gente está relativizando coisa séria. Não, a gente Bolsonaro não. Tivesse tido um AVC, eu não estou relativizando se nada. Se Bolsonaro tivesse tido um AVC nessa madrugada, Bruno Araújo, se ele tivesse tido uma decorrência de qualquer coisa maior por causa dessa queda, Bruno Araújo. Bruno, a gente está falando, queira as pessoas sim ou não, de um ex-presidente da República. Não, eu acho que independente de ser ex-presidente da República, Bruno, e esse cuidado com o indivíduo, ele serve para qualquer pessoa, independente de qualquer coisa. Mas eu repito aqui, ele foi atendido por um médico e o médico entendeu naquele momento que não havia urgência ou necessidade imediata de liberação para fazer os exames e que era necessária a autorização. Até então, não havia nada que indicasse isso. A defesa pediu porque ele caiu e foi constatado porque ele caiu. Ok, a defesa está no seu direito. Quando um médico, que é o profissional adequado para dizer se deve ou não fazer a coisa com escala de urgência, você vai dizer, respeitar a opinião de quem? Do médico ou do advogado? Sabe? Do médico. Então, diante desse cenário, a defesa muito provavelmente embasou o pedido. E aí, com o pedido embasado, foi concedida a ida dele ao hospital. Sabe? Simples assim. Porque a grande questão nessa história toda, Bruno, e que para mim fica cada vez mais claro, é que há uma intenção de reforçar essa percepção de perseguição. É claramente a perseguição. Na visão de quem entende que Bolsonaro é um inocente. Não. Bolsonaro, ele é um dos indivíduos responsáveis pelo caos que se instaurou no dia 8 de janeiro de 2024. Aí é uma 2025, coisa. Aí é uma coisa. E eu não discordo. Aliás, perdão, 2023. E aí eu não discordo de você nisso, não. Não há discordância perante isso. A discordância é o cara pegar 27 anos de cadeia por isso. 27 anos de cadeia. E outro detalhe, sabe, Bruno Araújo? Você lembrou aí de uma passagem triste de Bolsonaro brincando de tossir na pandemia. Abominável o comportamento dele. Aí esse que é o atendimento humano. Só um minutinho. Legal. Agora você, os jornalistas que destacam isso o tempo todo, mesmo passados aí 5 anos disso aí, não fala das aberrações que o atual presidente disse nos últimos 24 meses. De brincar com mulher, com negro, com negra, com viado, com homossexual, com índio, com ladrão.